Olá, tudo bem? Me chamo Alessandra. Tô aqui para falar do meu projeto, a Suspensão do Cotidiano. Foi um projeto que eu fiz para continuação no programa Jovem Monitor Cultural, da Secretaria de Cultura. Ele foi pensado em decorrência dessa angústia, desse inesperado, dessa situação inesperada que aconteceu com muita gente, de ficar enclausurado em casa, no sentido de que ninguém esperava que isso fosse acontecer e meu projeto ele se baseia em como isso modificou a gente e como foi esse processo de lidar com estar em casa. Como uma coisa tão simples como ir ao supermercado antes era uma coisa assim que passava totalmente despercebido pelos nossos olhos, era uma coisa que a gente fazia com frequência, mas com a pandemia o mercado se tornou um grande evento. E aí é onde que sai essa ideia do projeto, a suspensão do cotidiano, né? Tá suspenso. E o mercado já não é mais, ou já não era durante esse período, né? Esse período mais denso da pandemia, não era algo tão corriqueiro assim. Era um grande acontecimento, era um evento. O objetivo do projeto, basicamente, é que ele chegasse às pessoas que estivessem passando por isso, né? Que basicamente todo mundo, mas que estivessem enxergando essa situação desse jeito mais profundo, né? Porque às vezes algumas coisas nos atravessam, mas às vezes a gente não tem a real dimensão do que está acontecendo, né? Ou a real compreensão de como coisas tão pequenas podem ser poéticas, né? Mesmo no caos. Então, a proposta do meu projeto é tocar as pessoas, é uma poesia. E o objetivo da poesia é encantar. O que me motivou a escolher a linguagem audiovisual foi a familiaridade com a linguagem e em decorrência de que estamos numa era digital e que dá match com esse momento pandêmico, percebi que valeria muito a pena investir nisso, né? E as redes sociais, a biblioteca, ela tem um certo público, um número de pessoas, um número alto de pessoas. Então a ideia de escolher essa linguagem vem em decorrência dessas várias situações que eu vi que poderia dar jogo, e deu. O que mudou no desenvolvimento do projeto foi como eu percebi que ele podia ficar mais complexo no sentido de organizar a loucura. Acho que todo artista, quando ele vai criar, ele tem esse momento, né? Ele tem a ideia, ele cria e ele fica satisfeito com isso. E dar continuidade, desenvolver essa ideia, às vezes é conflituoso, porque às vezes você se encanta com o que você fez, mas aí você tem que repetir o mesmo tempero. E aí como fazer isso, né? Eu acho que o desenvolvimento ele teve esse desafio, né? Como que eu repito esse lugar que eu alcancei sem que eu perca sem que eu perca o lúdico, sem que eu perca a poesia, o artístico, né? E eu acho que rolou muito bem, assim, eu sinto que eu consegui, de forma sensível, dar continuidade ao que eu criei e sobretudo, me superar. Eu sinto que eu cheguei nesse lugar de superação, porque criar é uma coisa desafiadora. E sobretudo quando você cria um projeto que não depende do seu tempo, não é o meu tempo, é o tempo do projeto, é o tempo de algo maior do que eu, né? E o desenvolvimento se deu a partir do momento e que a gente entende também que a gente não pode repetir, não tem como repetir o mesmo tempero. Tem como a gente captar a essência e transcendê-la. Bom, eu acredito que o maior impacto que teve no meu equipamento cultural, na biblioteca em que eu atuo, foi realmente a movimentação nas redes sociais. Como foi um projeto voltado para as mídias, para a mídia social do equipamento, eu sinto que houve um aumento muito grande, né? Um aumento de interação, de visualização. Por exemplo, os vídeos em que eu fiz foram 3 vídeos e cada um desses vídeos tem mais ou menos 200 visualizações. Alguns têm mais, 220
Então, vendo os vídeos anteriores, eu sinto que é muito interessante ver que as pessoas estão assistindo. E que se de alguma forma chegou em alguém o que eu queria passar, eu fico muito feliz, porque o artista, quando ele cria, ele não tem a dimensão exata do que ele está criando, de como chega para o telespectador. Então, ter tido esse feedback, eu sinto que foi muito gratificante para mim como artista, principalmente com o último vídeo, né? A retomada do movimento, eu sinto que foi uma fechada de ouro, assim, particularmente, eu acho, que eu sinto que comunicou e casou com o momento em que a biblioteca está abrindo, né? Então, foi um vídeo que fechou essa série e casou com o momento da biblioteca estar abrindo presencial. Então, eu sinto que impactou de forma muito positiva, porque esse último vídeo ele convida as pessoas, né, a retomar esse movimento que foi interrompido, né? Não só o movimento físico, mas esse movimento interno que tem dentro da gente, da busca que movimenta e que faz a gente querer ir atrás de coisas, de arte, de literatura, de uma biblioteca.